Boa noite, pessoal da Sanga Platina Solares e demais convidados. Quem vos fala aqui é Nes Roncarati. Hoje, 4 de novembro de 2025, estamos aqui com mais um Essential, que é essencial para você, principalmente nesses dias que antecedem a tão breve entrada no ápice da transição planetária. O que é essencial para você? Pois achamos que é essencial saber o que vai acontecer. Hoje vamos abordar, portanto, também este importante tópico, lembrando que estamos comparando os cenários anterior, já comutado, já superado, já ultrapassado, já neutralizado, é uma linha de tempo que ficou para trás. Estamos fazendo uma comparação direta desse cenário anterior com o cenário atual, que a gente chama de suavizado. É um ápice suavizado e em processo ainda de suavização, de acordo com o fluxo das orações que daqui do plano material possam, com as bênçãos de Deus, com comunicação direta entre nós e planos superiores, emanarmos em termos de orações, em termos de elevação espiritual, em termos de pedidos expressos por mais suavização, como vimos vos aconselhando, vos orientando, vos sugerindo, né? Consoante também, é claro, pedido da própria Dona Luísa Castanhedo, em quem nós estamos baseando nossa abordagem hoje também, dado que ela traz as informações mais atualizadas e mais verazes concernentes ao que virá. Haverá uma grande disputa de narrativa quando tudo se iniciar e depois que tudo se processar. Durante algum tempo não se vai saber exatamente o que aconteceu e durante esse tempo, mesmo após a religação de internet e telecomunicações, vai levar algum tempo até que se processe, creio eu que com rapidez, né, tudo o que aconteceu em todos os lugares, até que se juntem todas as peças nesse grande quebra-cabeças e se perceba quem é que estava falando antes o que ia acontecer. Aí vão perceber, por exemplo, que aqui no Brasil, basicamente, eram, dentre outros, que não conheço, vou falar dos que eu conheço, eram Dona Luíse Castanhedo e Wagner Rodrigues. Dona Luíse há cerca de pouco mais de 2 anos, Wagner há cerca de pouco mais de 1 ano. Temos falado também, por exemplo, do livro A Quinta Raça, do Trigueirinho, porque José Trigueirinho Neto é, na realidade, um dos pioneiros na lida literária, no tratamento literário, na abordagem enquanto literatura, perdão, na abordagem enquanto literatura do tema da transição planetária. É Trigueirinho que inicia, portanto, a abordagem literária através de seguidos livros editados na época, ao longo das décadas de 80 e 90, com início no final da década de 80, 87, 88, 89, foram as edições dos primeiros livros do Trigueirinho. Esse livro aqui é de 94, né? Lembrando a vocês que a gente vai abordar também hoje a questão do resgate. Afinal de contas, havia um plano de resgate, um plano superior de resgate? Sim. O que foi feito desse plano, já que está havendo essa suavização? É a questão que não quer calar, é a pergunta que efetivamente não quer calar. Vamos saber, claro, o que houve, né, quando tudo acontecer, quando tudo ocorrer, pelo menos em relação aos 2 ou 3 primeiros eventos terminais, né, que basicamente são 3 em 7. Creio que os 2 primeiros vão ocorrer com um intervalo de tempo muito pequeno, da escala de apenas alguns dias, e, em função disso, será possível, juntando-se o tempo também de internet e telecomunicações offline, será possível, creio eu, em menos de 1 ou 2 anos no máximo, saber-se, né, com satisfatório nível de exatidão e acuracidade, tudo o que aconteceu nesses últimos meses, a partir do advento do apagão, a partir do
evento terminal que a gente chama de apagão mundial eletromagnético ou apagão mundial tecnológico, tanto faz, né? Não são os 3 dias de escuridão, são 72 horas sem energia elétrica, sem internet e sem telecomunicações, findas as quais somente a rede elétrica volta, somente a eletricidade volta, vamos ficar sem internet e sem telecomunicações durante alguns meses, pelo menos, né? Para que seja feito o aterramento da energia deletéria viciante, que desde sempre, desde que a internet foi criada, desde que as telecomunicações foram criadas, habitam nossas redes sociais, nossa internet, nossa diária rotina, né, de acesso e trabalho para muitos, porque isso é o ganha-pão de muitos. Essa energia habita desde sempre, desde as antenas do século passado, as estruturas de antenas que ainda existem, cada vez mais sofisticadas, mas o fato é que, segundo o Trigueirinho, desde que foram criadas e instaladas, essas antenas guardam em seus estratos mais sutis campos de força deletéria que as contaminam energeticamente, fazem circular um tipo de energia viciante deletéria que será aterrada com o apagão, porque é disso que se trata. O aterramento dessa energia que vai fazer com que ela tenha a oportunidade de ser sublimada e não se sabe quanto tempo Gaia, a consciência terrestre, vai levar para efetivamente conseguir realizar na íntegra a sublimação, a transformação dessa energia negativa, pesada e deletéria num tipo de energia sublimada, positiva, né, que não faça mal às pessoas, ao ambiente, à própria Gaia. Mas nós nos comprometemos a falar da questão do resgate. Vou pedir à nossa querida produção que coloque aquela foto de um livro do Trigueirinho que muito nos interessa, né? Que infelizmente não consegui achar aqui na minha biblioteca, achei que o tivesse, mas penso que não o tenho. O livro chama-se A Hora do Resgate, né? Vocês vão notar que a foto do livro, assim que a produção conseguir colocá-la, vai mostrar ali uma capa com esses dizeres e embaixo à esquerda a palavra Irdim ou editor Irdim, agora não me lembro, mas enfim, é a edição de 2023 do importante livro A Hora do Resgate, de José Trigueirinho Neto, em que ele aborda essa questão do resgate, né? Ele é de 1997, mas a primeira vez em que se começou a falar em resgate não foi nem com esse livro, mas sim esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, que é justamente A Quinta Raça, também do Trigueirinho, mas da editora Pensamento. O que é que esse livro nos mostra, A Hora do Resgate? Eu não tenho em mãos, se a produção puder aumentar um pouco o tamanho da imagem, desde já agradeço. Gostaria só de olhar ali à esquerda, embaixo. Esse é o máximo que dá para de zoom. Está dando microfonia aí, produção. Ok, entendi. Obrigado. Bom, como eu já havia dito, esse livro, A Hora do Resgate, trata do processo de resgate de um determinado número de pessoas, que não é pequeno, já vou abrir qual seria esse número. É óbvio que a primeira coisa que a gente tem que concluir é que não vai mais haver resgate se está havendo uma suavização. Esse resgate era uma medida que visava, que objetivava retirar aqui do plano material para outros planetas, para naves espaciais, para bases intraterrenas, para onde quer que fosse, vastos contingentes de pessoas na superfície que não tinham absolutamente nenhum tipo de vínculo kármico negativo que as ligasse à sequência de cataclismos que daria conta, no cenário anterior, de não só grande parte, mas creio eu que
da quase totalidade da humanidade, porque vamos aos detalhes, né? A gente tem a informação aí de que 9 ou 10 bilhões de pessoas com B de bola, dessa população total do planeta, desses cerca de 9 ou 10 bilhões de pessoas, que na década de 30 seriam a realidade na superfície do planeta, ou seja, a gente fala aí que em 2036, segundo José Maria Alencastro, conforme o cenário anterior, um asteroide chamado Apophis bateria na Terra, gerando um processo que iria existir, mas foi anulado, está numa linha de tempo que já é considerada alternativa, portanto, mas esse asteroide chamado Apophis ia cair na Terra, ia gerar uma microera glacial de 40 meses de duração. E ela seria, basicamente, o golpe de misericórdia, né, no que tivesse sobrado de população terrena, dado que nós já teríamos passado também, segundo essa mesma linha, que já é alternativa de tempo, portanto, não vai mais ocorrer. Em 2029 viria a tal da Terceira Guerra Mundial, né? Sabemos, através de mensagens de Divaldo Pereira Franco, por exemplo, que a guerra da Ucrânia é considerada incontrolável, inclusive pelos estratos superiores da espiritualidade terrena, que consideram que ela não estava prevista, né, de uma certa forma, e tem todo um potencial de se desdobrar ou descambar para uma terceira GM. Divaldo Pereira Franco falou disso e disse que, em consequência desse novo fato, interveniente, portanto, no processo do ápice da transição planetária, haveriam duas consequências. A primeira, a antecipação dos eventos terminais, e a segunda, a suavização desses eventos terminais, por exemplo, com a Segunda Guerra não mais acontecendo, porque viria aí, no lugar da queda de um asteroide, um evento conhecido agora como apagão mundial. Apagão, no nosso caso, que sustentamos que será um apagão que não vai fazer mal direto às pessoas, ou seja, a emissão de massa coronal que vem do Sol, que vai causar e que vai se agregar a toda a atmosfera terrestre, que vai causar o apagão mundial, ela não, apesar de ser um plasma, né, é um plasma leve, né, e não vai nos afetar diretamente, mas sim aos nossos equipamentos e aos nossos processos tecnológicos de comunicação. Daí o apagão, né, daí a situação offline durante alguns meses de internet e telecomunicações. Sendo que parte dessa emissão de plasma solar, emissão de massa coronal, vinda da corona solar, ela também vai se introjetar no substrato subterrâneo da nossa crosta terrestre, fazendo com que o magma lá existente, lá em determinadas profundidades, existe o magma líquido feito, dentre outros componentes, de elementos metálicos, como níquel e ferro. Esses elementos metálicos vão ser mexidos, vão ser agitados pelas ondas eletromagnéticas do Sol. E isso vai gerar terremotos e maremotos, né, que vão ser mais severamente sentidos no hemisfério norte do planeta, conforme a própria Dona Luísa concordou. Essa foi uma pergunta direta minha que consegui fazer para ela numa live mais ou menos recente. Na medida em que a gente avança no tempo, né, a gente vai percebendo que é interessante, sim, né, fazermos como estamos fazendo hoje, né, estudar esse livro aqui, portanto, que é o A Quinta Raça. Essa edição aqui é de 1989, A Quinta Raça, Trigueirinho, Editora Pensamento. Portanto, já no final da década de 80, falava-se em resgate. Esse livro fala em resgate. Tá? Em 1994, se não me engano, houve também, por parte do Trigueirinho, o lançamento, a publicação de um livro chamado Niscalcat. Niscalcat é o nome de uma base na Sibéria, lá na Ásia, de uma base não material, de uma base não física, de uma base localizada nos estratos mais sutis do planeta, em planos conscienciais mais sutis, portanto, estamos falando aqui do plano etérico. E
Estamos falando aqui também de bases de seres estelares, de seres que a gente chama, ou já chamou de extraterrestres, né? De natureza elevada, não só sob uma ótica de ciência e tecnologia, mas principalmente sob uma ótica de espiritualidade, ou seja, porque eles têm avançados padrões de ética e moral, por exemplo, eles podem deter, sim, ciência e tecnologia avançadíssima, portanto, portanto, né, porque eles já têm maturidade pessoal e coletiva, né, individual e coletiva, para bem lidar com o poder que já tem em mãos. É preciso maturidade para ter poder, é preciso maturidade para compreender tudo que se processa à sua volta, é preciso maturidade para evoluir, para escolher sempre o lado do bem, do amor, da luz, principalmente nessa época de ampliação das oportunidades de serviço propostas pelo ápice da transição planetária, em que todos vamos entrar. Não é à toa que a gente está propondo aqui o acrônimo AÇOES, né? Conforme dissemos na nossa live recente, intitulada Os 7 eventos terminais do ápice da transição planetária. Esses 7 eventos terminais já são os eventos suavizados, né? A gente está falando aqui um pouco do que iria acontecer. Eu não quero me deter nem focar demais no que iria acontecer, porque é uma linha de tempo já alternativa, que já é passado, tá? Eu não estou falando aqui do eterno agora, eu não estou falando aqui, por exemplo, e isso vale a pena ser mencionado, do fato de que lá nos andares superiores ou nos planos conscienciais superiores, mais sutis que o plano físico, o tempo passa mais rápido. Por isso que eles lá ficam sabendo com antecedência das coisas que vão acontecer, principalmente quando elas estão numa situação de muita proximidade temporal, de muita brevidade. Vai acontecer ali na esquina, né? Talvez seja essa situação do chamado apagão mundial tecnológico ou eletromagnético. A ver. De qualquer forma, concluindo, portanto, para não concentrar tanto a fala assim no que ia acontecer, mas no que efetivamente vai acontecer, eu diria para vocês que o resgate era um processo que, nesse livro Niscalcate, na época, em 1994, estava previsto para acontecer com cerca de 500 milhões de pessoas. Ou seja, meio bilhão de pessoas seria resgatada fisicamente. Isso, na época, o mundo tinha cerca de 5 bilhões de pessoas encarnadas. Era 1994 a data de publicação do livro, né? Então, o livro deve ter sido escrito no ano anterior, ou no próprio ano de 1994, ou seja, 10% da população encarnada seria resgatada, segundo esse livro Niscalcate, de 1994, do Trigueirinho. Através de naves, através de campos de força, através de 1000 meios tecnológicos e científicos que a gente nem sabe que existem, né? A coisa mais aproximada que a gente tem noção é a nossa série, são as nossas séries de science fiction, né? Como, por exemplo, Star Trek, que advoga o teleporte ou teletransporte. É possível que as pessoas sejam apenas teletransportadas de uma hora para outra, porque eu acho que há tecnologia, sim, para isso. A science fiction, que a gente consome como entretenimento aqui na Terra, na realidade, é uma forma de aproximação entre a ficção e a realidade, entre o que a gente acha que é pura ficção e pode ser a mais pura realidade. Isso visto, portanto, a gente pode perceber, como eu já havia dito e volto a repetir e enfatizar, provavelmente esse processo de resgate de um vasto contingente, no caso, meio bilhão de pessoas, não vai mais acontecer, porque não vai ser mais necessário, né? Tendo dito isso, eu diria o seguinte: não vai ser necessário para este vasto contingente de pessoas. Se a gente fosse, por exemplo, tirar 10% das pessoas encarnadas, dos seres humanos encarnados aqui na Terra, hoje em dia, em 2025, temos aí cerca de quase 9, ou segundo alguns autores, inclusive mais de 9 bilhões de pessoas encarnadas na superfície da Terra. Perdão.
Se a gente fosse tirar 10% de 9, e eventualmente 10 bilhões, né, se acontecesse no cenário anterior, na década seguinte, teríamos aí 900 milhões a 1 bilhão de pessoas sendo retiradas daqui. Não é um contingente pequeno. Boa parte desse contingente, hoje em dia, creio eu, me explicando melhor, nós, se tivéssemos que lidar com esse caudal de pessoas, né, haveria uma parte desse contingente grande de pessoas que iria provavelmente para cidades intraterrenas, apesar do fato de existirem naves cargueiras que acomodam milhões de pessoas. Existem planetas que a gente acha que são planetas e são naves. Quando você vai ver, o dito cujo planeta é oco enfim, desconfia-se que uma das luas de Saturno, por exemplo, não sei se Ganimedes ou outra, né, sejam grandes, enormes, ciclópicos, colossais naves esféricas que a gente acha que são luas ou planetas, por exemplo, né, para vocês terem ideia da escala da ciência e tecnologia disponível para os seres estelares elevados, federados e confederados. Estou falando apenas de sistema solar, tá? Fora daqui existe muito mais coisa, provavelmente muito mais avançada e sofisticada, né? Mas, indo ao que interessa, na medida em que o resgate não é tão mais necessário para um vasto contingente de pessoas, eu diria que também, hoje em dia, existe uma mudança nesse contingente de pessoas que talvez seja resgatado por outras razões, diferentes, distintas, talvez, das razões ou motivos que levariam os seres estelares elevados e a espiritualidade superior da Terra a resgatar esses 10%, né, de seres humanos encarnados. Possivelmente seriam pessoas cujo karma as fizesse merecer, em primeiro lugar, esse tipo de operação. Isso precisa ser dito desde já. Mas é fato também que, na realidade, na medida em que você separa o joio do trigo, é preciso também dar destino mais favorável em termos do próprio contexto dos acontecimentos do ápice da transição planetária, aquelas pessoas que não merecem passar por nenhum tipo de perrengue, nenhum tipo de cataclismo, não merecem passar por esse nível de dificuldade por várias razões. Então, é lícito e justo que, se há ciência e tecnologia disponível para isso, e há, que se faça, que se operacionalize, que se realize esse processo que é chamado de Operação Resgate, que era destinado a um vasto contingente de pessoas, no caso, 500 milhões de pessoas. Hoje em dia, se fosse manter o mesmo percentual de 10%, digamos assim, os 10% de pessoas que não têm karma para viver esse tipo de coisa, se houvesse uma transição planetária muito radical, né? Seria isso. Seria em torno de talvez 900 a 1 bilhão de pessoas. Né? Temos ciência e tecnologia por parte dos seres estelares confederados elevados para fazer isso? A resposta é sim, temos. Isso seria feito. Não será feito nesse contingente total, creio eu, porque, repito, não há mais necessidade. Por quê? Porque está havendo uma suavização dos efeitos negativos ou destruidores do que a gente chama de ápice da transição planetária, em especial o que a gente chama de grande tribulação, que a Bíblia, né, no Apocalipse bíblico, chama de grande tribulação. Essa grande está se reduzindo, graças a Deus, graças à misericórdia divina, graças à decisão direta do nosso maravilhoso Cristo Jesus, e, em função de tudo isso, não é necessário, repito, proceder à evacuação, à retirada, ao resgate, portanto, físico, no plano físico, de tanta gente. Mas vai ter um contingente, um determinado contingente, é claro, muito menor, que, creio eu, será resgatado. De quantas pessoas posso apenas estimar numa, digamos assim, numa educated guess, né? Numa estimativa educada, talvez estejamos falando, sim, de alguns milhões de pessoas, mas não de centenas de milhões, mas sim de, quem sabe, dezenas de milhões ou ainda alguns poucos milhões de pessoas, menos de 10 milhões, alguns milhões de pessoas que cabem, cujo número total não excederia nossos dedos das mãos, né? Podemos estar falando, portanto,
de alguns milhões de pessoas, assim como podemos estar falando numa escala real muito menor, por exemplo, alguns milhares de pessoas. Existem muitos seres estelares encarnados aqui que se passam, né, e não têm memória disso, inclusive, por seres humanos normais que fazem parte dessa civilização já bastante decaída. É preciso notar que não há karma na vida deles, se eles efetivamente fizeram por onde viver a vida de forma sacrificial, porque para aqui vieram e para isso estão aqui. Se cumpriram, portanto, com suas missões sacrificiais a contento, ou minimamente a contento, eles não têm que ficar aqui, se fosse acontecer, ou se acontecer com eles, né, alguma coisa mais radical, digamos assim, por eles estarem, digamos, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na China, ou na Rússia, que são os lugares ou nações que efetivamente, creio eu, vão à breca com a operação de despertamento físico, porque vai haver uma mudança de poder geopolítica no mundo. Isso só pode acontecer através de eventos naturais que a gente chama de cataclismos nos lugares certos. Dona Luísa também advoga a tese, isso está no segundo livro dela, vou pegar e mostrar para vocês agora, que vão haver milhões de, digamos eu, degredados, de imigrantes, né? Vamos olhar com calma já já algumas poucas páginas desse livro que eu vou ler e comentar com vocês, no sentido de sabermos qual é a escala. Não me lembro se são milhões de pessoas, mas existem fontes literárias, fontes de informação de natureza literária, que falam de alguns milhões de migrantes, né? Provavelmente do hemisfério norte para o hemisfério sul, em especial para o Brasil. Continuando, talvez, portanto, a gente esteja falando de aí, numa escala bem pequena, de algumas, quem sabe, centenas de pessoas, dentre 9 ou 10 bilhões, algumas milhares de pessoas, algumas poucas milhares de pessoas, portanto, creio eu, seria uma estimativa um pouco mais realista, né, de pessoas que são praticamente seres estelares ou agentes infiltrados, entre aspas, na nossa sociedade pretensamente civilizada contemporânea e, né, basicamente, cumprindo missões muito específicas, por exemplo, né? Dou aqui um exemplo para vocês. A tradição sufi oriental, o sufismo oriental dos árabes, por exemplo, advoga que são precisos 4 kutubs. Kutub em árabe quer dizer pilar. Um pilar que é uma pessoa, é um mestre vivo, né, que é chamado de pilar físico e espiritual, um Qutb, QTUB, e esse pilar, essa pessoa, esse mestre, ele seria uma espécie de condutor energético, né, que faz uma ligação direta entre céu e terra, por exemplo. Né? Existem funções energéticas ou de natureza energética que a gente sequer sabe que existem, mas existem, que são cumpridas por pessoas físicas. Sabemos muito pouco a respeito disso, mas sabemos que isso existe efetivamente e, por exemplo, talvez fosse o caso de se fazer a evacuação ou o resgate de um grupo relativamente grande de pessoas, podiam ser dezenas, centenas ou milhares de pessoas mesmo, e essas pessoas teriam essa função de unir a terra e o céu como se fosse um grande band-aid que conseguisse manter a terra efetivamente menos desequilibrada, por assim dizer, né, ou mais equilibrada, tanto faz, e isso teria como consequência um tipo de contenção de natureza energética, eletromagnética, né, a nível de energia sutil, que fizesse com que nosso planeta, inclusive, não explodisse, né? Fizesse com que nossas forças naturais, como vulcões, por exemplo, como o magma vulcânico do substrato mais subterrâneo, não entrasse em convulsão, não se alargasse. Sabemos, completando rapidamente aqui um assunto, que o plasma solar vai entrar no subterrâneo e vai afetar os elementos químicos metálicos do magma vulcânico, que vai se movimentar lá embaixo, vai fazer, digamos assim, moças, né, levantamentos, como se diz em geologia, no assoalho, no assoalho
dos mares, dos oceanos terrestres, e esse levantamento do assoalho muitas vezes é que vai gerar deslocamentos de água que a gente chama de tsunamis. Essa massa líquida, portanto, vai transbordar para cima dos continentes. Isso ia acontecer numa escala bastante significativa, bastante devastadora no cenário anterior, ainda vai acontecer no atual cenário suavizado, mas de forma muito mais suavizada. Volto a repetir que Simão Zelotti, no vídeo 159 de Dona Luíse, fala que, creio eu, que ele estava abordando uma linha alternativa de tempo que seria mais, digamos assim, a menos prejudicial, a com menos vítimas, a mais favorável, portanto, a uma transição mais tranquila, entre aspas, ou por assim dizer, desse ápice de transição planetária, em que apenas milhares de pessoas, né, seriam vitimadas por esse processo de tsunamis e terremotos, né, e vulcanismo, que são fenômenos naturais que ceifam vidas em larga escala, como sabemos, né? Mas a suavização serviria, uma vez alimentada todos os dias por nossas orações, para aumentar a proteção, a camada de proteção. Vamos pensar nisso como um campo energético, um campo eletromagnético de proteção às cidades, às pessoas, aos continentes, às cidades praianas, aos continentes que têm uma exposição maior ao mar, né? Mesmo no hemisfério norte. Sabemos que existem contas kármicas nacionais a serem acertadas nesse processo, mas também existe a misericórdia divina. Tanto é assim que nós rezamos pedindo pela misericórdia divina, quando pedimos especificamente por mais suavização dos efeitos destruidores negativos da operação de despertamento físico. Nós damos nomes aos bois durante as nossas orações, pedimos especificamente as coisas que precisamos. Nesse contexto, é que a gente também diz que essas orações estão sendo amplificadas, elas alcançam com mais intensidade, com mais força, distâncias maiores, né? O Chico Xavier dizia que as orações das mães, por exemplo, arrombam as portas do céu. Hoje em dia, volto a dizer, somos todos mães, estamos pedindo pela vida na superfície da Terra, mesmo que, efetivamente, existam pessoas que a gente considera trevosos, encarnados, né, que estejam trabalhando para o caos ou pelo caos. Precisamos saber perdoar, precisamos saber relevar, saber tolerar, né? Precisamos rezar também pelos nossos inimigos, precisamos amá-los. Em última análise, precisamos amar a todos. O amor é um aprendizado. Na medida em que as pessoas de segurança podem ter em suas mentes e corações o acrônimo ações, A de amor, C de caridade, O de oração ou orações. O E seria apenas a letrinha E, pequenininha. E S de serviço. Teríamos uma espécie de acrônimo onde se lê acões, né? Colocando uma cedilhinha ali, seria um C cedilha, viraria ações. Quais são as ações que devemos realizar, que devemos cumprir, que devemos fazer, que devemos tomar no ápice da transição planetária enquanto pessoas de segurança que somos? A resposta é essa. As ações são a prática do amor, a prática da caridade, a prática da oração e a prática do serviço, não da servidão, mas do serviço humilde destinado ao auxílio fraternal do próximo. Pessoal, vou pedir à nossa produção que abra, portanto, esse livrinho aqui da Luíse para que a gente leia uma coisa que vai acontecer que tem a ver com um cenário novo. Estávamos falando do cenário antigo. Concluo minhas considerações e ponderações sobre o cenário antigo dizendo que esse resgate, portanto, buscando terminar de responder a pergunta feita na divulgação dessa nossa aula de instrução de hoje, do Essential, eu dizia que vamos descobrir o que vai acontecer com o processo de resgate, não foi isso? Pois eu penso, eu acho, que esse resgate vai acontecer, só que não em patamares tão elevados assim, da ordem de centenas de milhões de pessoas, muito pelo contrário. Creio que, no máximo, alguns milhares de pessoas serão resgatados por esses meios de ciência e tecnologia disponíveis aos seres estelares elevados, né? Nem que seja por teletransporte,
por naves, etc. O Trigueirinho, nesse livro aqui, inclusive, né, ele fala que os resgatados ou resgatáveis, ele tinha uma peculiar nomenclatura que ele utilizava ao aprofundar esses assuntos. Ele dizia que no processo de resgate aqui na Terra, somente os resgatáveis seriam resgatados, né? Os não resgatáveis teriam que enfrentar, basicamente, a colheita de tudo que plantaram. Portanto, se a semeadura é livre, temos que a colheita é obrigatória, né, para todos os seres viventes. Para todos os seres viventes e em todos os planos conscienciais. Pelo menos aqui na Terra é assim. Nesse contexto, portanto, temos que haveriam pessoas que seriam resgatadas, e essas pessoas existem ainda, boa parte delas são seres estelares elevados que estão aqui segurando a nossa onda, segurando a nossa barra, de formas que a gente nem desconfia, que não tem nada a ver com, digamos assim, mesmo com a suavização, com eventuais processos cataclísmicos que podem aqui acontecer, processos de natureza cataclísmica que possam aqui acontecer, em especial no hemisfério norte, e por isso precisarão ser resgatados ou devidamente resgatados, né? Através de naves, campos de força, teletransporte, como for. Trigueirinho fala que esses resgatáveis, né, por vezes, teriam instruções telepáticas que lhes seriam transmitidas, por assim dizer, que os pediriam, que fariam com que eles se encaminhassem fisicamente para determinadas regiões rurais nas cidades, onde encontrariam, inclusive, com naves espaciais que os resgatariam. Seria esse o processo para grupos pequenos de pessoas. E é justamente esse processo que eu acho que vai efetivamente acontecer. Como temos grupos pequenos de pessoas e naves colossais, enormes, creio que essas pessoas vão ao encontro das naves, as naves vão aparecer porque trata-se de naves transdimensionais, pilotadas e habitadas, né? São a casa também, em muitos casos, dos chamados seres estelares elevados, que são seres transdimensionais, que não habitam mais o nosso plano físico, que têm como morada, como residência, como dizia a Bíblia, né? A casa de nosso Pai tem muitas moradas. Pois é, as moradas dos nossos irmãos estelares mais elevados são nas estrelas, sim, mas nos planos ou níveis conscienciais mais sutis, mais elevados do que o plano físico. Portanto, existe vida, por exemplo, em Marte, mas não no plano físico, já existiu, não existe mais. Existe vida em Vênus, né, mas não no plano físico, até porque a vida física lá, tal como a nossa, seria impossível, né? São centenas de graus de temperatura, Vênus é muito quente, né, porque é muito próxima do Sol, assim como Plutão é completamente gelado, mas existe vida em Plutão, por exemplo, o calabouço cósmico solar está em Plutão, o espírito de Hitler, por exemplo, está penando lá numa solitária de 1000 anos, né? Adivinha por quê? No planeta prisão, que é Plutão, mas não no plano físico, né? Mas sim nos planos extrafísicos, e por aí vai, né? O nosso planeta mais avançado é Júpiter, mas é claro, mais uma vez, a vida se desenvolve lá, não no plano físico, mas em planos conscienciais realmente muito superiores aos dos outros planetas, tá? Isso quer dizer que a vida em Plutão já acontece em estratos conscienciais muito mais superiores do que no resto dos planetas do Sistema Solar. Vou pedir à nossa produção que abra a página 36 do livro aqui da Luiz Castanhedo, porque vamos falar do cenário atual. Eu já considero finalizada, completada, a análise e a abordagem, por assim dizer, do cenário anterior. Já falei a beça, né, sobre o cenário anterior, falamos a beça aqui sobre resgate, processo de resgate, uma boa parte da literatura, finalizando mais uma vez, do Trigueirinho, que se dedica à questão do resgate, mormente esse livro Hora do Resgate, dentre outros, né, porque o Trigueirinho, volto a repetir e enfatizar, ele aborda essa operação de resgate em diversos livros, né? Eu basicamente apontei aqui 2 deles para vocês, né? Um de 1989, que é o A Quinta Raça, e o de 1993, né? Que é a Hora do Resgate. Mas o que acontece? Como está havendo um processo de suavização, temos que notar
que vai haver uma suavização também no processo como um todo, cataclísmico por natureza, né? O que a dona Luíse nos conta é que, na medida em que a gente vai rezando, que a gente vai orando, pedindo por mais suavização, ela nos vai sendo concedida por misericórdia divina, por compaixão e bondade divinas, o que tem como resultado prático a redução do tamanho do tsunami, a redução da intensidade do terremoto, a redução de processos de chuvas torrenciais, a redução de vários outros processos de natureza cataclísmica que podem efetivamente impactar mais especificamente nações endividadas karmicamente no hemisfério norte do planeta. O que vai acontecer, então? Vamos ver, por exemplo, nessa página 36, o que vai acontecer em relação aos nossos sistemas de telecomunicação e, basicamente, o que vai acontecer nas nossas ruas também, né? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nessa página 36, vamos ler em conjunto, né? Vou ler com vocês. Vamos ler até o final dessa página 36. Apesar de eu ter, no meu exemplar ali, feito uma risca a grafite, né? Em que apenas metade da página está grifada, né? Eu estou vendo necessidade de ler a página como um todo. Vamos lá. Na primeira frase, na primeira linha da página 36, está escrito assim. Começa com a palavra então, ali no canto direito. Então será o momento do aterramento dos vossos sistemas. Aí tem um númerozinho lá, que é o 28, que é, na realidade, um enxerto, né, numérico que indica que tem um textozinho lá embaixo que a gente chama de nota de pé de página. E lá embaixo está escrito 28 e diz assim: aqui o capitão se refere ao apagão mundial, onde todos os sistemas energéticos e de telecomunicações serão desligados para o aterramento da terrível energia deletéria que neles está circulando. Notem que é uma questão energética de cara. Deus Pai já determinou a eliminação total desse tipo de energia chamada de deletéria e viciante, porque ela é o grande instrumento de dominação e controle dos trevosos sobre a população encarnada, inclusive. Ok? Por isso que ela será aterrada e sublimada e transformada em energia benfazeja. Continuando ali. Já havia, portanto, dito a vocês que faria digamos assim, uma breve, no caso foi uma breve inserção do detalhe da questão das telecomunicações, não é? Diz aqui que todos os sistemas energéticos e de telecomunicações serão desligados, mas depois a rede elétrica volta, né? Vamos ver isso sendo explicado aqui já na página 36 do segundo livro, mas vamos ler então. Notem que a autora, Dona Luíse, passa a discorrer sobre uma outra importante característica disto tudo que virá, que é o nosso interno, nossa atitude interna, as atitudes e providências que nós, coletiva e individualmente, no nosso caso aqui individualmente, devemos tomar assim que começar o apagão. Diz ali: então será o momento do aterramento dos vossos sistemas, quer dizer, vai começar o apagão. Quem não estiver psicologicamente preparado, muito sofrerá por medo e temor do que virá. É claro que não vai saber de nada, a ignorância gera o medo, né, gente? Por isso que conhecimento é poder, conhecimento também gera a esperança, se você já detém o conhecimento prévio, antecipado, de que há luz no fim do túnel, de que o caos é temporário. Indo em frente. Mas a preparação é simples, basta orar e se conectar com a espiritualidade. Rogar proteção ao Pai misericordioso e nada de mal lhe sucederá. Não se preocupem, basta orar com honestidade e sinceridade e a proteção virá
virá imediatamente. Basta orar com honestidade e sinceridade e a proteção virá imediatamente. O termo imediatamente grifado em negrito. Por quê? Porque basta você começar a orar, dado que o perrengue está acontecendo ali, o que você faz? Você ora. A ajuda, o auxílio é imediato, ok? E continua o texto. Será o momento da verdade, onde haverá grande separação do joio e do trigo. Permanecerão em pé somente aqueles que tiverem fé. A frase toda está grifada. Os demais sucumbirão por medo e pavor. Suas mentes ficarão abaladas e muitos poderão até enlouquecer ou se desequilibrar. Isso que vos digo, não é para apavorar, somente para preparar. A solução é muito fácil. Basta orar pedindo proteção, ficar calmos mesmo, escutando os sons e gritos pelas ruas. Ficar calmos mesmo escutando sons e gritos pelas ruas. Quem orar terá proteção certa, pois haverá um grande contingente de bons espíritos preparados para o auxílio. Passado esse breve período, tudo começará a retornar ao normal. A luz, a energia elétrica, retornará, garantindo os serviços básicos, graças ao valioso trabalho das companhias energéticas em todo o mundo. Eles trabalharão incansavelmente para tudo restabelecer. Então, nesses dias, também orai por eles. Fazendo aqui uma pequena pausa, eu diria que podemos estender as nossas orações para que elas tenham efeito sobre todas aquelas pessoas que conhecemos e também aquelas que não conhecemos. Sendo que, assim que começar o apagão, não precisamos mais rezar por suavização, porque o processo já começou. Passaremos a orar pela providência divina, pela dispensação de uma energia chamada providência divina. A providência divina não é só uma energia, mas também, como o próprio nome, como o próprio termo, expressão já diz, providências que são tomadas a partir dos estratos superiores do nosso planeta, dos chamados estratos espirituais superiores. A providência divina, uma vez pedida em nossas orações, poderá assim se manifestar, desde que pedida por nossas orações, principalmente, preferencialmente. Vamos em frente. Diz ali, eles trabalharão incansavelmente para tudo estabelecer, então nesses dias orai por eles. Quem? O povo lá da Light, o povo da ANEEL, o povo que trabalha restabelecendo as ligações e as redes elétricas. E ali diz assim, dito isso, é só para que vejais que não haverá problemas para quem orar. Quer dizer, nessa página, tudo é terminado de novo com uma frase em negrito extremamente importante, em que se assevera, se confirma o recado, a mensagem, a instrução, que é justamente essa. Basta orar para todos os seus problemas, todos os seus perrengues, lá na hora você resolver. É através da oração que conseguimos, portanto, a proteção que necessitamos nessa hora. Na página seguinte, que é a página 37, vamos ler só esse final de capítulo e percebermos que é um final... Perdão, é um final de capítulo que contém apenas alguns poucos parágrafos, né? Diz ali, será mais ou menos no tempo que pensais, a sucessão dos fatos ocorrerá na ordem que pensas. Isso está escrito no livro. Aí, o numeral 29, que nos joga lá para baixo, e temos ali escrito como nota 29 de pé de página. Aqui o capitão se refere ao primeiro livro publicado, que é o Bastidores da Transição Planetária, eles já estão aqui. E segue o texto lá em cima, dizendo assim, é só seguir a ordem das revelações nas comunicações. Para saber do que, gente? Para saber do que vai acontecer antes do que? Para saber qual é o cronograma, não em termos de datas específicas, mas em termos do que acontece antes e do que acontece depois.
do que acontece agora, do que acontece no mês seguinte, ou no ano seguinte, ou sei lá, daqui a 10, 15 dias, né? Por exemplo, sabemos que a distância temporal entre o apagão, que é o primeiro evento terminal, e o segundo evento terminal, que é a operação de despertamento físico, é uma questão de apenas dias, né? Dona Luísa, se eu não me engano, salvo engano meu, fala aí de 7 a 10 dias no máximo. 7 a 10 dias no máximo, portanto, separam, né, o evento 1 do evento 2 já na entrada aí, do ápice da transição planetária. Bom, aí o livro passa a dizer, bem, vou ficando por aqui, etc., parará, e é o capitão, né, que se despede, o mentor de Dona Luísa que se despede, assim como nós também, né, vamos terminando aqui o nosso Essential de hoje, né? Abordamos um pouquinho do cenário atual, estávamos até então abordando o cenário anterior, creio que já abordamos, ponderamos, analisamos o suficiente o cenário anterior, que, repito eu, já foi superado, ultrapassado, não vai mais acontecer, faz parte, portanto, de um cenário de linha de tempo já considerada alternativa, né? Não é mais a nossa linha de tempo da nossa realidade, que é uma linha de tempo suavizada, ou seja, que tem os efeitos negativos, destruidores, desse ápice de transição planetária suavizados, ok? A pergunta que não quer calar, obviamente, é o quão suavizados esses efeitos negativos típicos ou próprios ou característicos da operação de despertamento físico, né, serão. O quão suavizados eles serão? Né? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu creio que não seja legítimo, né, não seja meritório, inclusive, né, nos dedicarmos a estudar também esse subtema, para que possamos, inclusive, planejar nossa reação, estimar, por exemplo, a quantidade de insumos, de mantimentos, de produtos e serviços que serão necessários para atender quem deles precisar, quem estiver numa situação de extrema necessidade, né? Notem que eu falo de antecipar determinadas situações não por curiosidade mórbida, mas para efeito puro e simples de podermos nos preparar melhor, inclusive em termos logísticos, em termos de planejamento estratégico, em termos de providências práticas a serem tomadas, inclusive para a ação caritativa, para a ação de auxílio fraternal, para a doação de víveres, mantimentos, remédios, roupas, calçados, insumos diversos para as populações que delas necessitarem, talvez em futuro breve. Gente, por hoje é só. Daqui a uma quinzena, vamos voltar a abordar esse tema. Ele é profundo, é complexo e precisamos e vamos continuar a nos dedicar aí. Vou responder aqui uma pergunta para podermos finalizar, mas vamos nos dedicar daqui a uma quinzena à continuação, portanto, desse mesmo assunto, dessa vez analisando mais o cenário atual, posto que já acho que terminamos com o cenário anterior, tá? O que a Denise perguntou e vou responder agora. Além do apagão, interrupção da internet, eletricidade, telecomunicações, ainda haveria os 3 dias de escuridão? A resposta é não, querida. Como eu acho que já disse hoje, né? Esses 3 dias de escuridão, na realidade, seriam 40 meses de escuridão em que a luz do sol seria bloqueada por, por material vulcânico em suspensão, por corpúsculos, poeira vulcânica, que seja em suspensão. Seria um material, digamos assim, granulado, granulação não microscópica, né? Mas leve o suficiente, grande o suficiente para barrar a luz do sol por 3 anos e meio. Essa sim seria uma versão radical, bem punk, né? Desses 3 dias de escuridão. Para cada dia de escuridão, leia-se um ano. Tá? Acrescenta-se aí mais 6 meses, seriam 40 meses de escuridão, e seria também, como eu já disse aqui, no dia de hoje, inclusive, o golpe de misericórdia no que restasse de habitantes,
né? Não sei, agora nem me lembro mais, que eu falo que nem um papagaio, né, gente? Se eu cheguei a dizer, se não, vou completar a informação agora. Dos 9 ou 10 bilhões de pessoas com B de bola, né, ao final desses 3 dias de escuridão, sobrariam, sabe quantas pessoas vivas na superfície da Terra? Vale a pena repetir de novo. Sobrariam 2 milhões de pessoas. Se você fizer as contas, 99,9% das pessoas encarnadas seriam varridas da face da Terra. Tá? Isso não vai mais acontecer. Falamos aqui de uma escala de milhares de vítimas, tá? Que pelo outro lado, né, por outro lado, seriam vítimas fatais desse processo já bastante suavizado de ápice da transição planetária. Por quê? No cenário anterior, gente, era muito radical, era muito punk mesmo, tá? Continuando aí com a segunda pergunta da Denise, da querida Denise. Ou os primeiros acontecimentos seriam a suavização dos 3 dias de escuridão? Exato, querida, exato. A resposta é sim. Ou seja, tanto o primeiro evento, que é o apagão mundial eletromagnético, como o segundo evento, que é a operação de despertamento físico, chamada de grande tribulação também, que está virando uma pequena tribulação, graças a Deus, é o Cristo Jesus, nosso maravilhoso advogado, no conclave dos Cristos planetários, na década de 60, lá junto ao Sol central da nossa galáxia, que propôs que nós enfrentássemos uma última provação chamada moratória kármica, da qual saímos exitosos, fomos bem, muito bem, né, em nos mantermos, nos conduzirmos à altura do desafio de não fazer eclodir uma terceira guerra mundial de 1969 até 2019, quando a aprovação temporal, portanto, né, era durante 50 anos, né, se completou. Tá? Ou seja, posso dizer que, respondendo de forma direta à sua pergunta, querida Denise, os 2 primeiros eventos terminais que são considerados negativos, né, do processo de ápice da transição planetária, sejam já em si mesmos uma suavização desses 3 dias de escuridão e de muito mais, né, de uma terceira guerra que não vai acontecer, pelo menos, ou se ela espocar, em seguida vem um apagão, porque, segundo nosso querido Wagner Rodrigues, por exemplo, um apagão viria como resposta imediata da nossa espiritualidade superior terrestre a uma eclosão de algo que poderia ser considerado, por exemplo, o início de uma terceira guerra. Por exemplo, se a guerra da Ucrânia descambasse ou escalasse para uma batalha, um início de batalha entre as forças russas e os exércitos da OTAN e as forças militares da OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o conjunto de exércitos europeu que protege a Europa de invasores externos como os russos e chineses. Ok, gente? Então, se uma batalha entre a OTAN e as forças militares russas acontecesse, isso já seria determinante, né, do início do ápice da transição planetária, ou seja, isso teria como resultado prático, creio eu, que pouquíssimo tempo depois, acho que apenas dias depois, no máximo, haveria o apagão, haveria não os 3 dias de escuridão, mas 3 dias sem eletricidade. Note que evoluímos em termos de suavização, e assim eu vou terminando nosso encontro de hoje, nós efetivamente evoluímos, né, no processo em si de suavização de 40 meses ou 3 anos e meio, 40 meses ou 3 anos e meio de obliteração total, de obstaculização total da luz do Sol, que não chegaria mais à superfície terrestre, tá? O que determinaria a extinção praticamente da raça humana na superfície da Terra, porque não ia haver mais como fazer cultivo de agricultura, etc., né? Dentre outras coisas, né? Isso criaria uma microera glacial também, né? A temperatura baixaria algumas dezenas de graus Celsius, por exemplo, né? Ficaria lá na casa do menos sei lá quanto, né? Segundo soube. Então, o que vai haver ao invés disso, né? Ao invés disso, vai acontecer o apagão mundial eletromagnético, né? E que vai durar só 72 horas e vai fazer com que não haja eletricidade. Então, a luz do Sol vai continuar chegando à nossa superfície normalmente, só que de noite, a noite vai imperar. A noite é a luz de vela, no caso, né? Porque
tenhamos todos velas e lanternas em casa, por favor, para passarmos por esses 3 dias de escuridão de noite. Só de noite que vai ser escuro. Tá bom, gente? A operação de despertamento físico é o que o nome diz, é dar um chacoalhão no povo que dorme, no povo que é zumbificado, no povo que é alienado. Vamos ver esse assunto daqui a 2 semanas em nosso próximo encontro. Tá legal, gente? Olha, meu muito obrigado a vocês, meu muito obrigado à produção. Eu me despeço aqui de vocês, pedindo desde já desculpas por algum atraso hoje, né? Parece que os protocolos lá do Zoom se modificaram um pouquinho, realmente me atrasei um pouco para entrar, perdão, portanto, mas estamos terminando 9h10, tivemos, portanto, uma hora inteira aí de falação aqui da minha parte, espero que tenham gostado, espero que o povo da Sanga e de fora da Sanga também possa ter acesso a essa minha falação toda, porque ela é importante, gente, o apagão está vindo aí, tá legal? Tomara que esse não seja o último Essential, né? Tomara que tenhamos tempo, senhor, para mais um Essential, pelo menos, né? Que parece que é esse ano, né, gente? Eu estou achando que é na segunda quinzena de novembro agora, mas a ver, né? Daqui a 2 semanas nos encontramos, gente. Um grande abraço, um grande beijo a todos, né? Sejam felizes. Até a próxima, portanto. Vou aqui me despedindo hoje, 4 de novembro de 2025. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, sejam felizes. Força,